Olá, sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial, vamos ver como criar um formulário no Cake PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial será implementado o seguinte, será implementado este formulário aqui, no qual eu tenho um campo nome, um campo e-mail, os quais são obrigatórios preencher. Então, por exemplo, caso eu venha só preencher o nome, clicar em cadastrar, ele vai obrigar a cadastrar o e-mail. Então, ao colocar o e-mail, vou clicar em cadastrar e podemos ver aqui o usuário salvo com sucesso. Agora eu vou ver aqui no banco de dados. Então, aqui na tabela Users, podemos ver que ele inseriu o usuário, o e-mail e quando ele foi criado. E para criar este formulário, eu vou utilizar o Cake já instalado nesta aula aqui. Então, foi na aula listar registros do banco de dados. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo o endereço com a fonte maior. Então, abrindo esta página aqui, temos o tutorial. E abaixo do tutorial temos o código-fonte. Então, você pode baixar esse código-fonte aqui. É ele que vamos utilizar para criar este tutorial. Após ter baixado o código-fonte da aula anterior, você vai ter aqui a base de dados e a base do Cake que foi criado na aula anterior. Vamos primeiro criar essa base de dados chamada Selk aqui. Então aqui eu já tenho a base de dados chamada Selk, não tenho nada dentro dela. Vou clicar agora aqui em importar, escolher o arquivo, vou procurar onde está a aula e vou clicar aqui em abrir o arquivo. Descer para baixo, executar. E está aqui a nossa tabela Users. É essa tabela que vamos utilizar. Pronto, a nossa base de dados já está criada. Lembrando, eu criei uma base chamada Selk. Então, caso você crie outro nome, você vai precisar vir aqui no Sublime e no app e alterar. Na linha mais ou menos 234, você vai alterar a sua base de dados, caso você tenha criado outro nome, ok? Agora, para criarmos, vamos aqui no Source, onde está a nossa controle, module e a nossa view. Então, primeira coisa, eu vou abrir aqui a controle, user controle. Aqui já temos o index que foi criado na aula anterior, que foi o nosso listar. Se formos ver aqui, abrir, ó, temos o nosso listar. E o nosso listar trouxe aqui as informações que há no banco de dados. São esses dois registros e ele apresentou esses dois registros. Agora eu vou criar então o add. Então vai ser o nosso public function. E vou colocar aqui add. Seguir o padrão do Cake PHP. E aqui no add, primeiro eu vou criar o entity, então eu vou colocar cifrão user, uma variável cifrão user, e aqui vou agora instanciar cifrão this, a nossa modules users, e agora sim que eu vou pegar o entity, new entity. Agora que eu já instanciei a modules, eu posso setar os valores para a nossa view. Cifrão this set. Aqui vou compact, porque caso eu queira enviar mais de um valor, eu posso passar por aqui o var name. Então aqui o nosso vai ser o user. Eu posso colocar mais valores, era somente colocar aqui a vírgula e passar os outros valores, mas para mim user já é o suficiente. Agora que eu já criei aqui o user, vou aqui no template, vou aqui em users e vou adicionar um novo arquivo, new file. Então aqui vou colocar add.ctp. E aqui já vou abrir uma tag H1 para mim poder colocar o título. Então já vou finalizar essa tag H1 e nela vou colocar cadastrar o usuário. Vou abrir aqui o PHP e vou agora usar os helpers do Cake PHP para criar o formulário. Vou colocar echo cifrão this para instanciar o nosso helper form
e aqui eu vou colocar o create, porque eu quero criar. Agora aqui eu coloco o nosso valor que eu estou passando ao user, então estou setando user, então aqui já abri o formulário, já vou finalizar o formulário, echo cifrão this form end, porque eu estou finalizando o formulário. Agora sim que eu vou colocar os campos. Coloco echo cifrão this, novamente form, e agora é um input, porque é um campo, então é input. E aqui eu atribuo o nome do campo. E o nome do campo deve ser o mesmo que está na tabela. Então a tabela campo se chama nome, aqui também vai ser nome. Vou copiar, colar aqui 3 vezes, porque o próximo é o e-mail. E o create ele já vem como padrão, eu não vou precisar alterar. Só a única coisa que aqui eu vou colocar é um button e não um input. E o nome que vai aparecer em cima do botão vai ser o cadastrar. Vamos ver agora aqui o resultado. Então aqui eu tenho users. Inclusive eu posso vir aqui colocar um link cadastrar no nosso index. Aqui no nosso index. Aqui onde eu estou abrindo o PHP, vou colocar cifrão this HTML. E agora vou colocar que vai ser um link. Vou abrir aqui parênteses, abrir novamente. A palavra que vai ser apresentada para o usuário vai ser o cadastrar. E agora eu vou informar para onde que eu quero enviar. Então eu vou colocar action e vou passar o valor de ADD, porque eu quero que ele abra a página ADD. Fecho o colchete e aqui ponto e vírgula. Agora falta somente dar um eco aqui do início. Já dei o eco aqui do início. Vamos ver agora o resultado aqui. Está aqui o cadastrar. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele já redireciona para o cadastrar. Legal. Portanto, o nosso formulário já está pronto. Então, aqui o nosso ADD. Só com isso daqui, eu já criei o formulário. Viram como que é bem fácil de criar com o Cake PHP o formulário? Simplesinho. Agora sim que vamos voltar no User Controller para podermos salvar no banco de dados. Agora que eu já peguei aqui, vou agora verificar se cifrão this. Como que eu recupero os dados do nosso formulário? Eu recupero através do request is. Agora eu vou determinar como que os dados vão vir. Eles vão vir através do método post, porque eu estarei enviando os dados através do método post. Agora que eu já primeiro verifico se está vindo um post, então ele acessa aqui o if. Agora, para mim poder receber, então como para receber os dados, já vimos que é cifrão this request data. Então é desta forma que eu recupero os dados. Inclusive eu posso dar aqui um debug só para podermos ver o resultado. Debug. E aqui colocar um exit para finalizar. Vou salvar. Vamos ver agora aqui. Nome, e-mail, cadastrar. Podemos ver que recebi os dados no nosso debug. Eu recebi os dados desta maneira aqui. Ok, então já vemos que eu estou recebendo. Mas agora eu preciso injetar os dados desse request na nossa entidade. Como que eu faço isso daqui? Então, se eu já sei que eu recupero os dados desta maneira, posso recortar daqui, tirar o debug daqui. Para mim poder, então eu faço poder injetar os dados, eu pego a nossa entidade user, cifrão this, nossa models users, e aqui eu utilizo path entity. Eu quero inserir esses dados na qual entidade? Na entidade users. Quais os dados? Os dados que eu posso pegar através do request. Então aqui eu estou pegando os dados e através do path aqui eu atribuo para a nossa entidade. E para salvar eu só coloco cifrão this, nossa models users. Vou pegar agora o save
do próprio Cake para salvar. E agora eu determino qual entidade que eu quero salvar. É o user. Ponto e vírgula. Vou salvar. Vamos ver agora aqui. Voltar aqui. Vou cadastrar. E podemos ver que ele apresentou um erro aqui no nosso create. Isto quer dizer que o nosso create aqui é obrigatório, ó, obrigatório, e não estamos passando o valor. Então, eu vou alterar aqui para nulo, para ele não ser obrigatório. Só para podermos testar agora. Vamos ver agora novamente. Cadastrar. Cliquei em cadastrar, não apresentou nenhuma mensagem, mas se formos ver aqui, ele já cadastrou o valor. Ok, então ele já está cadastrando, mas ele redirecionou novamente para o formulário. Eu não quero que ele redirecione para o formulário. Eu vou fazer assim. Se from this user save for true, então se ele for true, ele vai acessar este hífen aqui. Se não, else, acessa aqui. Então, se não for verdadeiro, ele acessa aqui o else. E aqui eu vou redirecionar o usuário. Então, eu vou colocar se from this redirect, é para onde que eu quero redirecionar o usuário. Agora, então, eu vou colocar a action, e para onde eu quero redirecionar ele é para o index. Portanto, coloco aqui index, que o nosso index é o listar. Ponto e vírgula, e agora eu coloco aqui um return. Ok, já estarei redirecionando, mas eu não vou apresentar nenhuma mensagem se foi salvo com sucesso ou não. Então, isso que eu vou querer fazer agora. Para apresentar a imagem, vou colocar se from this, vou colocar aqui flash, e aqui eu vou colocar que é success, eu vou querer que ele me apresente como sucesso. Usuário cadastrado com sucesso. Ponto e vírgula. Ok. Agora, caso ele não tenha salvo com sucesso, então ele vai cair aqui no else. E aqui no else eu também coloco isso aqui. Em vez de success, faltou um C, success. Aqui embaixo eu vou colocar erro. Erro ao cadastrar o usuário. E aqui eu coloquei o flash em minúsculo, é flash maiúsculo, ok? Vamos ver agora como, ao tentar cadastrar, o que vai acontecer. Então, eu vou colocar o nome, aqui o e-mail, cadastrar. Vamos ver, usuário cadastrado com sucesso. Legal, podemos ver que ele cadastrou. Então, eu tenho 6, eu vou cadastrar agora o 7º. César, 7, só para saber que é o 7. Cadastrar 7. Vou agora fazer mais um cadastro, vou clicar em cadastrar e agora não vou preencher nenhum campo. O que vai acontecer? Ele vai cadastrar com sucesso sem preencher nenhum campo. Eu quero obrigar o usuário a preencher. Para fazer isso, eu vou agora aqui na Models, Table, e vou criar agora aqui um novo arquivo, New File. Então vai ser o nosso users table.php. Já vou abrir ele. Vou abrir aqui o PHP, fazer os include. Então, aqui para fazer o include, eu já vou colar eles pronto. Vou agora criar a classe, instanciar, colocar o nome da nossa classe, user table. Então, colocar o mesmo nome conforme o nome do arquivo, users table, extend para a nossa table. Criei aqui a classe, agora eu vou criar os métodos public, function, então vou aqui colocar o inicializar o array de configurações, se from config. Abrir chave, fechar chave, vou colocar aqui o parent, 2 pontos, vou inicializar. E agora sim vou pegar a variável config. Primeira coisa aqui, eu vou setar se from this, é a tabela, então vai ser o table. Qual tabela que vai ser aqui? No nosso caso nem precisava, mas eu já vou deixar pronta aqui, que é a tabela users. Depois eu vou colocar se from this, também eu já vou colocar o display field. Não é necessário no nosso exemplo aqui. O que seria o display
field. Vou colocar aqui o display field nome. O display field seria isso daqui. Por exemplo, aqui vou copiar esta página, colar aqui e no users eu vou colocar produto, porque temos essa produtos. Quando eu vier cadastrar um produto, new produto, eu tenho aqui as categorias. E essas categorias, elas são listadas de uma outra tabela. Então, tem a tabela produto e a tabela categoria. Aqui elas são listadas a categoria. Esse nome aqui, eu que determino qual coluna que eu quero que seja apresentado neste display aqui. Então, é aqui que eu defino. Display field. Legal? Agora, lembram que eu havia colocado aqui para o nosso create, eu coloquei como nulo? Por quê? Eu havia colocado nulo porque não tem esse campo no formulário. Agora eu vou voltar para eles não ser nulo, então ele não vai ser nulo. Guardar. Ok, portanto agora ele não vai ser nulo. Eu quero que o próprio CakePHP insira a data. Então eu vou colocar aqui add e aqui vou colocar o timestamp. Timestamp. Então ele vai inserir para mim lá o create. Agora vamos tentar novamente cadastrar. O que vai acontecer? Vou colocar aqui um nome. Então vai ser o 3. Vou colocar o e-mail, cadastrar. Então ele cadastrou com sucesso. Podemos ver, usuário cadastrado com sucesso. Viermos aqui, ele colocou a hora que foi criada. Podemos ver que aqui no nosso user table o timestamp está funcionando. Vamos testar mais uma vez. Vou colocar aqui o César 4, e-mail, colocar o e-mail, cadastrar. E realmente ele cadastrou, legal. Mas o que acontece agora? Ainda continua com aquele erro do cadastrar vazio. Então eu continuo aqui no user table, só coloco aqui para baixo, que vai ser o nosso validator. Então eu vou colocar public function validation default, colocar validator, cifrão variável valida, vou abrir chave, fechar chave. Primeiro, a variável validator vai receber integer, que o nosso ID deve ser um inteiro, pode ser vazio, porque o próprio PHPMyAdmin insere, porque ele auto-incrementa. Criei, ponto e vírgula. Agora, vou copiar aqui e criar o próximo, que o nosso próximo campo é o campo nome. Então, aqui vai ser nome. E aqui, em vez de inteiro, não vai ser inteiro. Eu só vou colocar aqui require presence, quer dizer que ele é obrigatório, nome. E aqui vai ser o nosso create. Faltou fechar aspas simples. E aqui não pode ser vazio. Então é not empty. Coluna nome. E aqui eu apago o create, porque eu já coloquei aqui em cima. Obriguei a ser preenchido o nome. A mesma coisa com o e-mail. Campo e-mail obrigatório, coluna campo e-mail não pode ser vazio. E agora eu somente dou um return no nossa variável validator. Ponto e vírgula, salvar. Vamos tentar cadastrar agora. Podemos ver que ele agora colocou o asterisco, que é obrigatório. Tentar cadastrar, esse campo é obrigatório. Vou colocar César 5, César, e-mail, cadastrar. Cadastrou, legal. Vier novamente, tentar cadastrar, preencha este campo. Vou voltar para o listar. Então, nosso formulário já está pronto. Inclusive, ele já está fazendo com que alguns campos sejam obrigatórios. Legal. Portanto, o objetivo desta aula era mostrar como criar um formulário no CakePHP. Já fizemos. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais.